Olá, gente. Bom dia, tudo bem? É, Como eu havia falado ontem, né, eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre Pergunte e a PNL Responde, né? Eu gostaria de falar, antes de tudo, eu gostaria de dar um abraço, né, a todas as mulheres pelo seu dia, né, e que elas continuem como geradoras de vida, que elas continuem no seu processo de estar acrescentando à vida de todas as pessoas algo a mais que a gente sabe que as identifica, que a gente sabe que é um processo que a mulher faz com excelência, né? E falando em excelência, né, o que eu gostaria de colocar para vocês todos é que sobre a pergunta de hoje, né? A pergunta de hoje mandada pela Simone Prado, minha amiga de BH, que ela quer saber o que é a PNL, né? Já que eu coloquei aí, algumas pessoas ainda têm dúvida do que é a PNL e o que ela pode fazer pela gente, o que ela pode fazer pela nossa vida. Meu nome é Catarina Chaves, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, tenho formações em programação neurolinguística, coaching e hipnoterapia, né? Todas as minhas formações foram feitas com um ícone dessa área no Brasil, que é o André Pérsia, que está aí na mídia, está aí dando cursos e que tem uma excelência. E é essa excelência que define a programação neurolinguística. Foi assim que começou a programação neurolinguística, com a modelagem da excelência. Na década de 70, o Bandler e o Grinder, eles perceberam que as pessoas, de alguma forma, né, que alguns terapeutas, eles começaram para perceber os terapeutas, eles conseguiam resultados muito bons, eles conseguiam resultados excelentes com seus clientes. E que essa excelência, ela estava vinculada, ela estava ancorada na forma como eles faziam aquilo, que eles faziam a terapia. Não é muito sobre a teoria por trás, mas muito mais em termos de como eles faziam. Então é isso que a PNL traz, tá? A programação neurolinguística é a modelagem da excelência. Esses terapeutas, né, foram a Satir da psicologia sistêmica, o Peirce da Gestalt e o Milton Erickson da Gestalt. A princípio foi eles que foram modelados, foi o comportamento deles que foi trazido, né, para ser estudado, para ser sistematizado. Então o que eles perceberam? O que eles colocaram? Eles viram que a PNL, né, que o comportamento das pessoas, ele era vinculado mais no como do que o porquê. Quando a pessoa tinha algum problema, a forma como ela lidava com o problema era muito mais importante do que o porquê aconteceu determinado problema com ela. Ou seja, vamos dizer, o mesmo fato aconteceu com duas pessoas diferentes, uma pessoa tinha uma reação e a outra pessoa tinha uma outra reação totalmente diferente. Então foi nisso que eles chegaram, nesse formato do como, do que a pessoa fazia com o que tinha acontecido com ela. Então, a PNL, ela é mais, vamos dizer, ela é a identificação daquilo que a pessoa faz dentro do cérebro, dentro da sua estrutura mental. Tá? Foi uma coisa nova, porque é uma coisa que já existia, uma coisa que as pessoas já faziam, e eles modelaram essa excelência. E vocês percebem o seguinte, a excelência, ela tanto pode ser com uma coisa positiva como uma coisa negativa. Tem determinadas pessoas que são excelentes em se deprimir, elas são excelentes em gerar um comportamento depressivo. Então, o que está por trás disso, né? O que se vincula a isso? Nós pensamos, tá? Nós pensamos com algumas características. Nós pensamos com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós falamos para a gente mesmo. Então, quando você muda essa forma de estruturar na mente esse pensamento, você muda a resposta que você tem em relação a ela.
É um processo, então a PNL é um processo que muda como as coisas são configuradas dentro de você. Você tem um determinado comportamento que se repete. Lembra aqueles discos antigos de vinil, quando dava um arranhão e ficava voltando toda hora a agulha? As pessoas que são da minha época pegaram um disco de vinil, elas sabem disso. Ela ficava voltando toda hora. Então é mais ou menos isso que nós fazemos. Embora a gente saiba que a gente tem que sair daquele estado limitante, saiba que tem que sair daquele estado depressivo, às vezes a gente até sabe como a gente tem que fazer aquilo, mas a gente não consegue fazer aquilo. Por quê? Porque não é uma coisa racional, tá? A racionalização, você racionalizar só aquilo que está acontecendo, não faz você sair daquele comportamento. Você precisa trazer todo o corpo para o seu processo. Você precisa trazer você inteira para o seu processo. E a parte da sensação aí, ela tem uma característica muito forte. Por quê? Porque quando você traz isso para o corpo, você, dentro do seu cérebro, você aumenta determinadas substâncias químicas que você vai colocar isso você vai imprimindo ao cérebro esse comportamento. E a PNL faz isso, ela quebra esse padrão, ela quebra essa programação. Tá aí o nome da programação. Por que chama programação neurolinguística? Algumas pessoas têm algumas críticas em relação a isso, que acham que a programação neurolinguística ela vai manipular você, mas a estrutura é essa, tá? A vinculação é essa, é aí que está o cerne, a origem disso. Você quebra essa estrutura que vai te manter naquele estado. E você faz uma estrutura nova. Você coloca alguma coisa nova no lugar que você vai mudar aquela forma de processar. Eu gosto sempre de trazer como exemplo uma vivência minha pessoal, porque eu acho que essas vivências, vamos dizer, nada como você ter passado pelo processo para você saber que ele funciona. Eu tinha um medo muito grande de andar de avião e não andava de avião há 25 anos. Então, como que eu fazia isso em termos de pensamento, tá? Como que eu estruturava isso? Eu pensava, via imagens, né? Que eu estava dentro do avião. Eu ouvia barulhos, determinados barulhos da turbina ou barulhos, aqueles barulhinhos que fazem dentro do avião, que acende alguma coisa ou que apita alguma coisa. Eu sentia um desconforto no estômago, uma secura na garganta. Eu falava para si mesmo, o que está acontecendo? Fazia perguntas já catastróficas sobre o que está acontecendo. E repetia isso sempre, na mesma sequência. Então, quando eu fui tomar o contato com a programação neurolinguística, quando eu fiz, inclusive foi na minha primeira viagem que eu fiz para fazer o curso do André em Curitiba, que eu teria que ir de avião, e eu quis ir de avião, porque tem uma coisa também, tem que ser uma decisão sua, não adianta ser alguma coisa que é imposta, você tem que escolher fazer coisas diferentes com você. Então, quando eu quis fazer isso, eu comecei a quebrar essa estrutura, né? É uma cisão mesmo que você faz, é uma cisão mesmo que você faz nessa estrutura mental, que faz nessa programação. E eu comecei a recolocar, eu comecei a lembrar de outras situações que eu me empoderava, de outras situações que eu tinha vencido, outros medos, que eu tinha vencido outras situações, e comecei a fazer essa modificação, comecei a fazer essa mudança, porque PNL é isso, é um processo que muda como as coisas são configuradas dentro de você, que ela muda a estrutura mental do como isso é feito, né? Então, é um caminho para você atingir um objetivo pessoal, atingir um objetivo profissional. E o que você faz? O que você pode conseguir com isso, né? O que você pode conseguir? Quais são os seus benefícios, fora esse que eu te falei? É praticamente em qualquer área, como a psicologia. Porque eu não sei se vocês sabem, a PNL ela é reconhecida como psicologia na Europa desde 2012. Aqui no Brasil ainda tem algumas pessoas que são resistentes, mas na Europa ela já é reconhecida oficialmente como uma terapia.
Então, você pode conseguir resultados diferentes em qualquer área que você quiser, né? Você pode aumentar seu foco, você pode conseguir atingir metas, você pode conseguir atingir algumas habilidades, né, que você pensa que você não tem, porque na verdade a gente tem dentro, é um dos pressupostos da PNL, é esse, que nós temos dentro de nós todas as habilidades que nós queremos ter, todas as habilidades que nós precisamos. E você pode, aquelas que você já tem, que você quer melhorar, você também pode melhorar, né? Você pode tornar elas mais efetivas, você pode torná-las mais congruentes com você, você pode torná-las mais efetivas dentro do seu processo. E outra situação que você pode modificar também é sobre emagrecimento. Aliás, vai ser o tema da minha próxima live, que deve ser na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã, vai ser emagrecimento e como se manter, porque algumas pessoas elas até conseguem emagrecer, mas depois volta tudo outra vez. Então, como emagrecer e como se manter no processo, né? Como se manter magra, né? Como você vai conseguir, com os recursos da PNL, do coaching, da hipnoterapia, se manter dentro desse processo, se manter fazendo isso que você tem vontade de fazer. E o que eu jogo aqui para vocês é isso. Façam suas perguntas. Vocês querem saber mais coisas? Vocês querem saber mais detalhes? Vocês têm perguntas? Vocês têm alguma coisa que hoje esteja te limitando? Ou tem alguma coisa que você queira potencializar, que você queira fazer, que você queira desenvolver e não tem saído daquela forma como você tem feito? Coloque aqui, né, aqui embaixo nos comentários, faça essa pergunta. Então, se você quiser, mande um e-mail para mim, né? Às vezes você não quer deixar a sua pergunta aqui. Você mande um e-mail para catarinapnl54@gmail.com. Eu vou compartilhar o meu e-mail aqui embaixo para quem não pegou. Também pode colocar pelo Messenger a pergunta, como vocês sentirem melhor, que eu vou respondendo dentro de outras lives que eu vou fazer, tá? Outras interações como essa, que eu acho que são muito boas, porque a gente está na hora fazendo esse processo todo. E uma coisa que eu até que gostaria de colocar aqui também, que essa hoje é uma das primeiras lives que eu faço. E para mim, fazer vídeos, eu acho até que para a maioria das pessoas, é uma coisa que tem algumas restrições, que às vezes as pessoas não conseguem estar se colocando, não conseguem estar aqui, porque você está ao vivo, você está se colocando aqui e dá aquele, às vezes, sentimento de desconforto. Então, se programar para vencer isso é uma coisa que pode ser legal, é uma coisa que pode ser boa, é uma coisa que pode ser empoderadora. Porque o cérebro, ele tem uma tendência a ficar na zona de conforto, ele tem uma tendência a rejeitar aquilo que ele não está conseguindo, ele quer ficar na mesmice, tá? Ele tem uma certa preguiça em estar pensando, em estar modificando. E você vencer desafios é uma coisa que te leva para frente. Quanto mais você vence, né? E o cérebro também é uma outra característica dele, ele generaliza. Então você vai sempre conseguir algo mais. Mas tudo isso parte de você querer, de você escolher fazer isso com você. Não é um processo assim, eu vou fazer isso e pronto, vou fazer isso à força, vou fazer isso impingido por alguém, eu vou fazer isso obrigado. Não, você tem que querer fazer, você tem que escolher. Um dia eu escolhi andar de avião outra vez depois de 25 anos. Um dia eu escolhi fazer vídeos. Um dia eu escolhi, igual outro dia lá em Caxambu, que eu andei de teleférico, eu nunca na minha vida achei que eu fosse andar num teleférico, eu escolhi fazer isso outra vez. E isso te dá um salto a mais para as outras coisas que você quer conquistar. Então, deixa aqui o seu comentário, tá? Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui a sua pergunta, que eu vou respondendo à medida que eu for vendo.
Compartilhe essa live se você acha que isso vai ser legal para alguém, se acha que isso vai ajudar alguém. Dê o seu like e, no mais, eu quero me despedir de você com um grande abraço. E hoje, novamente, feliz Dia da Mulher, feliz dia para todos nós e que a gente continue sempre gerando coisas boas por aí, pela vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos amigos, ok? Um grande abraço para você e bom dia. E até sexta-feira, tá? Que eu vou estar falando sobre emagrecimento e manter-se magro, tá? Tchau para você.